Eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do sexto ano do Colégio Emaús. E sexto ano, beleza? Vamos então fazer a correção das 14 questões da nossa última videoaula. Vamos iniciar com a questão 1, tá? Era para completar a palavra que estava faltando aí na frase, beleza? Como outras questões também, tá? Questão 1. As principais transformações são as mudanças de estado físico da matéria. Sexto ano. As mudanças de estado físico da matéria, líquido, gasoso e sólido, são exemplos das transformações físicas, tá? A gente vai sempre lembrar das transformações físicas relacionadas ao estado físico da matéria, as mudanças de estado físico da matéria, tá? Entre sólido, líquido e gasoso. Tá? A gente vai aprofundar um pouquinho mais na próxima videoaula, que a gente não terminou esse conteúdo. Ele é muito amplo, tá? Então aí, falando das transformações físicas, tá bom? As transformações químicas, pessoal, vão ser mais complexas, tá? A questão 2, tá? Pedindo também para complementar a palavra que estava faltando, para descobrir que palavra que estava faltando. Essa transformação, no qual ocorre a formação de novas substâncias, é classificada como uma transformação química, tá? Então, a primeira diferença, de fato, que vocês têm que lembrar entre uma transformação química e física. A química, eu vou estar sempre, ela vai estar sempre formando uma nova substância, tá? Se eu tenho uma substância X e ocorreu uma transformação, essa substância X se tornou em uma substância Y. Formamos, então, temos um exemplo de uma transformação química. Agora, por exemplo, se eu pego uma substância A, ocorre uma transformação, e essa substância continua sendo A, eu tenho uma transformação física. Estado físico da matéria. Olha o raciocínio. Se eu tenho água, e a água, quando vocês forem estudar, né, na química, de um modo mais profundo, é H2O, tá? A molécula da água, H2O, em forma líquida, em forma gasosa, em forma sólida. Então, se em líquido eu tenho H2O, que é água, se ela evapora, ela continua sendo H2O, tá? Transformação física, ela continua sendo ela mesma. Agora, quando ocorre uma transformação química, gera uma nova substância. A gente vai aprofundar um pouquinho mais neste conteúdo. Questão 3, o que é combustão? Tá? O conceito está no nosso livro, tá, pessoal? É uma reação química, tá? Química que envolve a queima de materiais, como madeira, papel, carvão, gasolina e álcool, que são combustíveis, tá? Combustíveis e do oxigênio, que é um comburente. Turma, anotem aí, ó, esses dois, tá? Essas duas frases, desculpa, esses dois conceitos. A diferença de combustível e comburente. O que é comburente? O que é combustível? Tá? São conceitos super importantes, não só na ciência, biologia, química, física. Tá? Esses conceitos vão acompanhar vocês vão ver esses conceitos várias vezes aí enquanto estiver estudando essas disciplinas. E tem que entender mesmo a diferença. O comburente é um exemplo gás oxigênio, ele vai manter a combustão, tá? E o combustível é o que vai promovendo aí a queima, tá? Vai dar tipo um apoio, um subsídio, tá? E o oxigênio, ele auxilia aí o processo de combustão, tá? Então, saber mesmo de fato o que é um comburente e o que é um combustível. E também, claro, o que é combustão, tá? Que podemos definir como uma reação química. 4. Também, né, pedindo para encontrar a palavra.
Temos: o nosso corpo é constituído por um grande número de substâncias químicas que reagem entre si constantemente, proporcionando nossos movimentos, nossos pensamentos, nossas sensações. Movimentos de transformações do alimento no trato digestório pode ser considerado uma transformação. Turma, olha só, você come uma maçã. Quando essa maçã chega no seu estômago, ela já não tem o mesmo formato, tá? Na própria boca já começa a soltar algumas substâncias que vão auxiliar o processo de digestão, já formando aí o bolo alimentar, né? Um conteúdo que vocês já estudaram. Chega no estômago, vai ter a ação de outras enzimas, substâncias que vão auxiliar a digestão. Então você pega a maçã, né, bonitinha lá naquele formato, primeiro que você, quando você coloca ela na boca, você já mastiga ela, já alterando o formato dela, né? Chega no seu estômago, já alterou totalmente o formato dela. E principalmente quando ela é eliminada do nosso corpo através das fezes, ou seja, o formato totalmente diferente, evidenciando uma transformação química. 5. A digestão começa na boca com o processo de mastigação. A trituração dos alimentos é então uma transformação física, tá? A trituração, ou seja, o ato de você cortar, esmagar, né, o alimento, tá? Com os dentes, tá? O dente, né, os nossos dentes, cada um tem uma função, tá, pessoal? Você tem os caninos e os incisivos que vão servir para cortar carne, né, os alimentos, e outros que vão servir para triturar mesmo. Então, o ato de triturar é uma transformação física, tá? Porque ainda ele mantém basicamente o mesmo formato. Agora, se começa a sofrer a ação de algumas substâncias, esse alimento ele começa a alterar principalmente o formato, a cor, né? Vai ser um outro tipo de transformação. Como está o caso aí, a questão 6, já está falando de saliva, né? Olha só, produzida pelas glândulas salivares anexas ao sistema digestório, umedece o alimento na boca e com isso facilita o processo de digestão. A saliva promove uma transformação química, porque ela vai de fato alterar aí o formato do alimento, tá bom? Exemplo, pessoal, olha só, você pega uma cebola, tá? Corta ela em vários pedaços, tá? Esmaga ela. Ela continua sendo cebola, tá? Mas se você pega ela, coloca ela numa panela, tá? Deixa ela por um certo tempo, tá? Ela vai amarelar, né? Se você deixar ela queimar, ela vai ficar preta, porque ela queimou. Transformação química porque alterou totalmente seu formato. Questão 7. Reciclagem permite a transformação desses materiais em novos objetos. Qual tipo de transformação a reciclagem promove? Né? É uma transformação química. Tá? A reciclagem, nós podemos dizer que é um tipo de transformação química, porque olha só, eu tenho vários latinhas, que é alumínio, tá? O que acontece? Pega essas latinhas, amassa elas, leva elas para um alto forno, e o que acontece? Elas vão derreter, né? E gerar alumínio, tá bom? Então temos aí uma transformação química. Por que que é química, Renan? Porque alterou totalmente seu formato, tá bom? Um exemplo aí de transformação química. 8. Qualquer transformação sofrida pela matéria pode ser classificada. Qualquer transformação que pode ser sofrida por qualquer tipo de matéria, ou ela vai ser física ou ela vai ser química. Beleza? 9. A formação da ferrugem ocorre devido à reação ferrugem. É um exemplo de uma reação química, tá? Entre o ferro e o oxigênio, mais a água presente aí no ar, né? Na realidade, o vapor de água. 10. As transformações, taranã, né? Portanto, são ações que resultam na formação de novas substâncias. Ficou evidente. Se está falando de nova substância, é uma transformação, é uma reação química.
11. Qual que é a diferença entre reciclar e reutilizar? É uma questão muito importante também, tá, pessoal? Porque muitas pessoas confundem aí o reciclar com o reutilizar. Reciclar, como a gente viu aqui, ó, tá? É uma reação química, tá bom? Reação química. Ou seja, ela pega um material, altera totalmente a forma dela. Então, a reciclagem consiste na separação e a recuperação de materiais usados e descartados que podem ser transformados novamente em matéria-prima e incorporados novamente no processo produtivo. Você pegou a latinha e novamente transformou ela em alumínio. Então, se altera totalmente o formato dela. Muita gente fala, estou reciclando aqui em casa. Só que na maioria das vezes as pessoas estão reutilizando. Que é o quê? É de fato dar uma nova utilidade àquele produto, tá? Ou seja, você pega uma garrafa PET que armazenava um suco, um refrigerante, um exemplo, né? Água, e coloca uma muda, uma plantinha, coloca terra e cultiva uma planta nela. Isso sim é reutilizar. Isso não é reciclar, tá? Então muita gente confunde esses dois conceitos e é muito importante que vocês saibam a diferença disso, tá bom? O pneu, tá? O pneu tinha uma utilidade, né, no carro, uma função de manter o carro em movimento, tá? Você pode plantar também nele, ou seja, você está reutilizando, você não está reciclando, tá? A reciclagem, vocês podem sempre lembrar que é um tipo de reação química, de transformação química, tá? Então temos alumínio, latinhas em alumínio, os papéis rasgados, vários papéis, posso formar também um novo papel e assim por diante. Questão 12. Explica o processo de filtração. Filtração é um método de separação de substâncias presente em uma mistura heterogênea, tá? Não podemos esquecer. Então, a filtração pode ser utilizada aí usando componentes em estados físicos, tá? Como pode ter um exemplo de um no estado sólido e outro no estado líquido. O líquido vai descer, né, pelo filtro e o sólido permanece, ocorrendo então o método de separação chamado de filtração. A decantação é um processo físico de separação de também misturas heterogêneas. Renan, por que não existe substância pura? Porque ela é pura. Então, todos esses processos, pessoal, olha só o raciocínio, né, que a gente já falou, né? São métodos de separação, não é? Então, todos eles vão ser de misturas heterogêneas, tá? No caso da decantação, pode ser um líquido com um sólido ou um líquido com um líquido também, só que em densidades diferentes, como por exemplo, óleo e água, tá? Óleo e água são líquidos, só que possuem densidades diferentes, tá bom? E para separá-los, poderíamos utilizar esse processo de decantação. E, por último, o processo de dissolução fracionada, um processo utilizado para separar, por exemplo, uma mistura heterogênea de sal ou açúcar com areia. Então, eu tenho aqui a areia, que é sólido, tá? E o sal e açúcar também pode ser sólido, tá? Só que eles têm a capacidade de dissolver em quem? Na água, tá? Então, quando estiver falando de dissolução, a gente vai sempre lembrar em dissolver. E quem que dissolve na água? O sal e açúcar. Lembrando que a água é um solvente universal, tá bom? Solvente universal. Soluto, açúcar ou sal. Então, voltando ao exemplo, né? Se a gente tem um açúcar ou sal em uma areia, em um potinho, tá? Se a gente acrescentar água, o que vai acontecer com o açúcar ou o sal? Ele não tem a capacidade de dissolver na água? Pois é, ele vai sumir aí na água, se dissolve na água, e temos a areia aí separada do açúcar, tá?
dissolver, pessoal, nós podemos lembrar que é a mesma coisa que misturar, tá bom? Muito importante a gente entender esses 3 conceitos também, tá? O que é dissolver, soluto, vocês não podem esquecer, e solvente também não. Solvente lembrou de água. Solvente universal. Fechamos a correção. Bons estudos. Até a próxima videoaula e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.